Fala galera, hoje vamos fazer aqui uma reação em corte do debate aí do Jogo Aberto, comentando tudo sobre o Flamengo e seus reforços para essa temporada, né? Vai atualizar um pouquinho nesse vídeo também sobre a chegada de Paquetá, o porquê está muito próximo de eles acertar já nessa janela já, e também sobre o novo reforço que já chegou no Rio de Janeiro, né? Que é o caso aí de André, o goleiro do Gil Vicente, que agora é do Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo falando tudo sobre o Flamengo. Rio de Janeiro, nosso assunto agora é futebol carioca. Continua, sempre bom estar no Rio de Janeiro. A possível saída de Verratti agita o Vasco e Andrei já está em solo carioca para assinar o seu contrato com o rubro-negro. Janeiro, fevereiro e março. O Flamengo já tem o seu segundo reforço para a temporada de 2026. Depois da chegada do zagueiro Vitão, foi a vez do goleiro André, o ex-Gil Vicente de Portugal, desembarcar no Rio de Janeiro na última noite. Ele vai passar por exames médicos nesta quarta-feira, antes de assinar um contrato de 4 anos com o time carioca. Agora, o Flamengo volta suas atenções para a contratação de Lucas Paquetá. Na próxima sexta-feira, está agendada uma reunião entre o clube brasileiro e o West Ham da Inglaterra para uma nova rodada de negociações. Paralelamente a isso, o Flamengo faz hoje à noite o seu segundo jogo no Campeonato Carioca. Novamente, a equipe será formada por jogadores do Sub-20, sob comando do técnico Bruno Pivetti, e vai em busca da sua primeira vitória em 2026. O duelo será diante do Bangu, em Moça Bonita, a partir das 9h30 da noite. O Felipe acompanhou um dos nossos treinamentos e a gente teve a oportunidade de trocar muitas ideias. Nós tentamos, na medida do possível, respeitando as características dos jogadores, reproduzir o modelo que é feito no profissional. Eu vou mostrar um negocinho, vai ser o último dia, eu vou dar um presente pra você, menina. Aí ele pega o porrete. Eu e a produção estamos aqui, ó. Solta, negão! Xalala. Vai, negão. Xalalalala. Vai, negão. Xalalalala. O que aconteceu com o Flamengo? Batalha naval do Flamengo! A nova rodada do ano. Porque o Flamengo, ele vai em cima e a bola vai aonde? Na água. Aqui, ó. M8, Marcos Antônio foi lançado e, ó, puf, deu aonde? Água. Água. Olha lá. B7, Breno Bidon. Flamengo vai e o quê? Água, bebido de novo, água. Nossa batalha naval. Agora o K19, que é o menino Caio Jorge. Aqui, água. E agora o próximo, L10. Mas esse aí... Lucas Paquetá, do Flamengo, bebido, o que aconteceu? Água de novo. Mas procura o transfer ban do Flamengo. Onde foi o tiro do transfer ban? Achamos outra coisa do Flamengo, quer ver? Tem aí, Marcelão? Agora você analisa o elenco do Flamengo e me diz pra essa posição. Nós temos mais uma coisa do Flamengo. Quantos jogadores possui? Calma que nós temos uma surpresa pra você, bebida. Quer ver? Temos mais uma. Vai, legal. Olha lá. Ó. Cadê a torcida lá no Catar, hein? Me ajuda. Ajuda a achar a torcida lá. A maior torcida, como assim? 8 mil pessoas lá no Catar, lá. Olha lá, vazio, espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio. Sabe o que acontece, Ronaldo? Ó, eu tô fazendo carinho aqui em você, filhote. Sabe o que acontece? Olha aqui, eu vou falar com você, Ronaldo. A torcida do Flamengo teve que gastar dinheiro pro Mundial no meio do ano. O Corinthians gastou com isso? Aí depois a torcida do Flamengo, descontar, Ronaldo, a torcida do Flamengo teve que gastar dinheiro pra ir pra final em Lima. Porque são muitos campeonatos, entendeu? Aí depois mais o Catar. E ir pra Neoquímica Arena é mais fácil que é só o metrô. Pega o metrô. Nós invadimos o Japão. Pega o metrô. No Japão. Pega o metrô. No Catar, 8 mil. Pega o Corinthians, 30 mil. E aí teve invasão em 76. Se eu falar pega invasão. O metrô, faz baldeação. A invasão e que teve lá, então é só um lembrete aí. O torcedor do Flamengo teve que carimbar o passaporte pros Estados Unidos, pra Lima, pro Catar. E Brasília, meu amigo, dia 1º, a gente se encontra lá. Brasília, a gente vai... Pera, como assim? Não, como assim? Não conseguiram achar o endereço? Não tem estádio. Tá. Peraí. Não acharam o endereço? Não tem estádio, como é que vai achar o endereço? Fala com o gerente da Caixa, manda um e-mail, porque eles não vão atender telefone do Corinthians. Um e-mail Os caras querem fazer pro gerente da Caixa pra saber se já pagaram mais uma prestação. Porque tá devendo. Deixa eu lá. Tá devendo.
Com Esse prestação era o meu ou presente? não tem torcida, velho. Foram pro Catar 8 mil. O Santos, 12 mil pessoas aqui, o Santos. Agora em Catar 8. 15 segundos. E no Japão, 30 mil. Não pode pedir comida complicada. No meu último dia... Também de Campeonato Carioca, e a gente fala de Flamengo agora. Rafa Marques chegando ao vivo aqui, trazendo as informações pra gente. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Bom dia, beijo pra você. Outro para você, Glaucia. Muito bom dia ao Dom, aqui ao Breler, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui nesse Sport Center. Estou falando sobre o Clássico Paulista logo no dia 14 de janeiro. Semana que vem aqui no Rio de Janeiro tem simplesmente Flamengo e Vasco dia 21 e Fla-Flu dia 25, também no Campeonato Carioca, por força das circunstâncias, os clássicos começando um pouquinho antes do habitual. Flamengo que empatou na estreia do estadual 1-1 com a equipe da Portuguesa no último fim de semana em Volta Redonda, gol do zagueiro Iago nos acréscimos, e volta a campo logo mais, com o time alternativo, 9h30 da noite, jogo pela primeira rodada. Essa partida contra a Portuguesa foi antecipada da 5ª rodada, porque o Flamengo disputa a Supercopa do Brasil. Então, hoje, primeira rodada, Bangu e Flamengo, 9h30 da noite, no estádio Moça Bonita, e o técnico Bruno Pivetti não deve mexer muito na equipe, que empatou com a Portuguesa no último fim de semana, pelo placar de 1-1. Esse é o cenário do Flamengo alternativo, o que vem jogando desde o início do Campeonato Carioca, mas certamente as atenções estão voltadas para o Flamengo principal. Na última sexta-feira, o zagueiro Vitão já foi apresentado, deu uma emocionante entrevista coletiva, e o próximo a ser apresentado é o goleiro Andrew, de 24 anos, 1,89 m. Desembarcou aqui no Rio de Janeiro, hoje pela manhã, no aeroporto Antônio Carlos Jobim, no Galeão, vindo do futebol português. Jogador do Gil Vicente, negociado com o Flamengo. Temos imagens aí da chegada do Andrew, ele que vem para ser a chamada sombra do Rossi. O Flamengo estava já buscando um jogador para poder fazer sombra ao goleiro do Flamengo, depois que o Matheus Cunha acertou a sua saída. Andrew, que é da base do Botafogo, ele tinha contrato com o Gil Vicente até o meio do ano. O Flamengo topou pagar 1,5 milhão de euros para poder antecipar a liberação desse atleta. Ele não deu entrevistas na sua chegada. A tendência é que em breve e aí o Flamengo marque aí a sua apresentação. Mais um jogador vestindo a camisa rubro-negra, o goleiro Andrew, ex-atleta do Botafogo na base e também do Gil Vicente lá de Portugal. Outras negociações estão em curso. O Flamengo ainda busca um atacante e resolver equacionar a novela Lucas Paquetá. Aliás, esse vai ser o nosso assunto na próxima participação, viu, Glaucia? Do Rafa, a gente fala na sequência aqui do nosso Sport Center, então, amigo. Boa sequência de trabalho aí pra vocês também. Até mais tarde, o Flamengo em campo, então, pelo Campeonato Carioca. Mas, como o Rafa lembra, né, ainda com essa equipe sub-20, o elenco principal começando os trabalhos nesse início de semana, não dá pra gente tirar muita coisa do que é esse começo de temporada ainda do Flamengo, né? Mal começou para esse time principal, time ainda também trazendo reforços, na expectativa de chegada de novos jogadores, ainda ajustando a casa, né? O Andrew chega para fazer uma sombrinha ali pro Rossi. Com a saída do Matheus Cunha, o Flamengo precisava ter mais uma opção por ali, mas não é longe de ser um problema ou até mesmo demandar muita energia dos torcedores. O Flamengo começa o ano de forma tranquila, não só pelos títulos que conquistou, mas pelo planejamento, pelo elenco que tem. Não se espera uma janela tão agressiva e o Flamengo também, acredito que da porta para dentro, não precisa existir esse discurso e a necessidade de dar respostas ao mercado. Todo mundo já sabe o potencial do Flamengo, a capacidade financeira, então o Flamengo precisa ser cirúrgico nas contratações. Quando houver uma oportunidade de mercado, como o Andrew, como o Paquetá, que o Flamengo está tentando e de forma muito assertiva, por ser um ex-jogador, por ser um atleta que quer voltar e que pode ser útil para o time do Felipe Luiz, o Flamengo vai agir, mas não precisa, não há essa necessidade de ter o selo predador do mercado ou time que vai ser super agressivo, porque o elenco já está pronto, a base mantida, o treinador é o mesmo e o Flamengo começa 2026 da mesma maneira que começou, favorito a ganhar todos os títulos. Eu também vejo nesse cenário, né? Acho que não vejo, por exemplo, o Flamengo contratando o Paquetá porque o Cruzeiro foi lá e contratou o Gerson. É porque é uma oportunidade que se desenhou dentro da realidade do Lucas Paquetá e é um jogador identificado com o clube, que agregaria demais, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo o Flamengo muito sensato nesse momento, porque além da questão de
teria que fazer isso mesmo, né, de começar com os garotos nas primeiras rodadas do estadual, até porque o regulamento permite, mas pelo descanso de um time que jogou todas as competições e pensando na profundidade do elenco, também é uma chance para esses garotos se provarem e quem puder ser utilizado ao longo da temporada, porque o Flamengo vai precisar, porque mais uma vez vai lutar por todos os títulos. No mercado, acho que o Flamengo já foi nas principais carências que tinha, que era mais um zagueiro com o Vitão, o André para ser o goleiro reserva com a saída do Matheus Cunha. Lógico, se vier o Paquetá, vai ser o grande reforço do Flamengo, mas dentro das carências mais imediatas, o time já aproveitou, já resolveu esse problema. Agora quem vier é muito mais para somar, ter um time mais forte, mas eu vejo o Flamengo muito com o pé no chão e não precisaria ser tão agressivo assim no mercado, simplesmente para dar uma demonstração de força, ainda mais você está falando de um time que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vencendo seu principal rival, né, nesses âmbitos esportivos. Então o Flamengo parece, tanto do planejamento físico dos jogadores, quanto de mercado, parece bem adequado nesse início de temporada. Olha, mais agressivo do que 30 de euros aí. Não é isso. 30, 40 de euros pro Paquetá, né? Já a gente traz mais informações dessa negociação com o Paquetá. Carioca no meio de semana, mas ainda com os seus jovens, porque aos poucos o time principal vai retomando ao trabalho. Rafa Marques, bom retorno para você aqui também, amigo. Valeu, obrigado, Glaucia. Outra vez um abração aí pro Donk e também pro Breiler. Na verdade, o Flamengo imagina colocar o time principal com o Felipe Luiz no banco de reservas no Fla-Flu do dia 25. Significa dizer que para o clássico contra o Vasco, no dia 21, pela terceira rodada, o que equivale ao quarto jogo do Flamengo. Sempre é bom lembrar que o Flamengo teve um jogo antecipado, a partida contra a Portuguesa no último domingo em Volta Redonda. Para o clássico com o Vasco, pode ser que o Flamengo ainda tenha o chamado elenco alternativo. E o holofote todo do momento está voltado para Lucas Paquetá. Desde que deixou o Flamengo em 2018, constantemente em entrevistas, o meio-campista tem falado sobre o desejo de voltar a vestir a camisa rubro-negra, que um dia voltaria ao Flamengo depois dos 30 anos, quem sabe, para encerrar a carreira. Ele não deixa, não perde a oportunidade de retroalimentar esse amor que tem com o clube e essa relação que tem com a torcida rubro-negra. E existe uma negociação em andamento entre o West Ham e o Flamengo para que o Paquetá volte agora, na janela do mês de janeiro. Nós vamos até Londres trazer as informações do João Castelo Branco com o lado do West Ham e todo o cenário que envolve a possibilidade do Lucas Paquetá deixar o futebol inglês e retornar para o futebol brasileiro, mais especificamente voltar a vestir a camisa do Flamengo. Vamos conferir. Tudo bem, pessoal? Como prometido, volto a falar aqui de Londres, do leste de Londres, pertinho do West Ham, para falar da situação do Paquetá. Aqui atrás, uma estátua de jogadores que foram campeões com a seleção inglesa em 1966, jogadores que atuavam pelo West Ham. O Paquetá, será que continua por aqui? Essa é a grande dúvida após a oferta do Flamengo de cerca de 35 milhões de euros, rejeitada pelo clube inglês. E eu conversei com alguns torcedores por aqui no bairro do clube sobre essa situação. Um torcedor disse que ele fica um pouco desapontado, decepcionado com o Paquetá de querer sair neste momento em que o clube luta para não ser rebaixado, né? Lembrando que o West Ham está na zona de rebaixamento, 7 pontos a menos do que o Nottingham Forest, uma situação realmente bem complicada. Esse torcedor disse que o clube apoiou muito o Paquetá quando estava sendo investigado pela Federação Inglesa com a situação de cartões amarelos, e o clube realmente deu todo o apoio, esperou o Paquetá e agora ele quer sair assim dessa maneira no meio da temporada. Já um outro torcedor disse que o Paquetá tem decepcionado um pouco nessa temporada, que quando ele chegou ele fez parte muito importante do time, que eles achavam que o Paquetá ia ser muito mais do que acabou sendo. Foi muito importante realmente na conquista da Conference League, levando o West Ham para a Europa, um jogador muito querido por aqui, mas que desde que foi investigado, disse esse torcedor, não foi mais o mesmo jogador e acaba recentemente parecendo que realmente não está querendo estar aqui. Então ele disse que prefere vender logo e reinvestir o dinheiro na defesa do time que está precisando. Essa quantia que o Flamengo oferece realmente não é muita coisa aqui para o padrão da Premier League, para um jogador como o Paquetá. Lembrando que o Manchester City aparentemente tinha oferecido 85 milhões de libras para levar o Paquetá e que essa negociação acabou não acontecendo por conta das investigações. Portanto, essa oferta de 35 milhões, que dá mais ou menos 30 milhões de libras, muito abaixo da avaliação que o clube tem, e aparentemente rumores de que outros clubes aqui da Premier
Premier League, como o Tottenham, talvez até o Chelsea, teriam interesse e poderiam pagar mais, só que o Paquetá diz nesse momento querer voltar para o Brasil se o Flamengo realmente conseguir pagar um pouco mais. A diretoria do West Ham avaliando a situação, a torcida um pouco dividida sobre a situação. Ficaremos de olho nessa novela que vai mais uma vez se alongando sobre o Paquetá, pessoal. É isso, João. Aí, de fato, para o fã de esporte poder ter uma noção um pouco do lado de cá, ao lado do Flamengo, os tais 35 milhões de euros, que dá mais ou menos 30 milhões de libras, esse valor está mais ou menos fixado como sendo o máximo com o qual o Flamengo trabalha para uma eventual transferência. E já seria a maior contratação da história do Flamengo, caso a negociação fosse concretizada com esses termos. A verdade é que o West Ham quer mais dinheiro pelo jogador, o Flamengo não está disposto a fazer nenhuma loucura orçamentária para trazer o Paquetá de volta. Conta muito com o desejo explícito do atleta de vestir novamente a camisa rubro-negra. Paquetá já disse que no Brasil só joga no Flamengo, então vamos ficar acompanhando o andamento deste processo. E eu sempre costumo dizer o seguinte: jogador de mercado joga onde quer, sem querer puxar brasa para sardinha de nenhum dos lados. Se o West Ham ficar esticando muito a corda, pode acabar perdendo o Paquetá por muito menos, viu, Glaucia? Boa, Rafa, obrigada mais uma vez, companheiro. Boa sequência aí para você, para os nossos amigos, trazendo este mercado ainda, essa negociação agitada de Flamengo, Paquetá e West Ham. Já na tela aí essa primeira rodada de Campeonato Carioca nesse meio de semana, com jogos hoje, Volta Redonda e Boa Vista, Fluminense e Madureira, Bangu e Flamengo. Amanhã, Portuguesa e Botafogo, Vasco e Maricá, Sampaio Correia e Nova Iguaçu. Reta final aqui do nosso Sport Center e a gente... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, Lívia no começo do vídeo humilhando aí Ronaldão, né, dando uma aula aí de Flamengo. A gente sabe que ela é torcedora do Flamengo e falou, né, o Flamengo, ele tá contratando reforços um atrás do outro. Claro que muitos não vão dar certo, como acontece com vários times, né, mas quando o Flamengo acerta também, é uma contratação de alto nível que aumenta, né, eleva aí o patamar do Mengão, né, como contratações aí de Jorginho, De La Cruz, né? Jogadores de alto nível que chegou e aumentou cada vez mais a qualidade, que é o caso do Danilo, que fez o gol do título da Libertadores, né? Então, cada vez mais o Flamengo vem se reforçando, e quando chegar de Paquetá, aí sim, eles vão ficar morrendo de medo, porque o Flamengo vem aqui para tentar conquistar cada vez mais e mais e títulos e se tornar uma potência ainda mais no futebol brasileiro, né? Porque o Flamengo já é uma potência, mas vencendo os títulos que vão vir logo mais, vai sim confirmar essa potência. Se você gostou do vídeo, galera, já vai deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo, que logo mais vamos trazer para vocês aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.